Se não for para sermos bons, seremos o quê? Dias atrás esse assunto surgiu a partir de uma conversa que eu estava tendo com o Ivan, Vou ser meu marido. onde nós falávamos sobre pessoas e profissionais que a gente gosta de ter por perto, de trabalhar. E nesse momento da conversa eu disse para ele que eu gosto de trabalhar com bons profissionais. E ele virou para mim e disse: Mas bom é relativo. e nesse momento, só quem é casado entende. Nesse momento, me surgiu uma irritação. Mas eu percebi que a irritação não era pela pergunta em si, mas pelo tom. O que isso me demonstrou é que, de fato, o bom é relativo. O que pra mim é bom, o que pra mim significa ser bom, provavelmente não seja o mesmo que significa pra você. E no momento que ele me questionou sobre isso, eu virei pra ele e até perguntei: mas bom, não existe um padrão? Não tem um padrão que define o que é um bom profissional? E aí estendemos a conversa e o que eu quero trazer aqui para você é essa visão, é essa análise de entendermos o que é bom. Já pegamos e entendemos que não existe um padrão de bons profissionais, mas a gente sabe que existe algumas características em comum quando olhamos, quando admiramos, como quando vemos bons profissionais trabalhando, bons profissionais com resultado. Então você provavelmente tem algumas referências no mercado que você considera um bom profissional, que você considera uma boa pessoa, que você considera que tem características que você gosta, que você considera que aquilo são boas características. Então, por exemplo, se a pessoa treina, se a pessoa se alimenta bem, se a pessoa tem tempo de qualidade para a família dela, se a pessoa se posiciona bem no digital, se ela possui hobbies parecidos com os seus, se ela possui opiniões, ideias parecidas com a sua, você provavelmente vai considerar essa uma boa pessoa, consequentemente você vai considerar ela um bom profissional. Desde que você veja, alguma das características dela como profissional, se ela, coloca aqui na rede social, enfim. Existem algumas características padrões, isso é óbvio. Mas o que eu quero agora é que a gente aprofunde um pouco mais no que é ser um bom profissional. E aí eu fui matutar sobre isso, fui entender de fato o que seria um bom profissional. E para mim, um bom profissional é aquele que tem domínio do básico. E o que seria o básico, já que também ele pode ser relativo para algumas pessoas? Para mim, o básico é aquela pessoa que não peca pela obviedade das situações. O que isso significa? É a pessoa que não peca pelo básico do que a função dela precisa. Se você é um médico especialista em coluna, você vai dominar toda a parte básica do que a sua especialidade precisa. Mas não só o que sua especialidade precisa, mas você vai dominar a arte de passar essa informação para o seu cliente, para o seu paciente. Você vai dominar a arte de deixar claro para ele o que ele precisa saber, sem ficar usando os termos técnicos médicos que a maioria das pessoas não entende, sem ficar dizendo os nomes dos ossos que a maioria não vai saber localizar. O domínio do básico é aquele domínio em que você não peca nas coisas simples. Você consegue passar a sua ideia, a sua informação, a sua mensagem de forma que o outro entenda. Isso é o domínio do básico. Independente da sua especialidade, independente da sua profissão, você vai ter um domínio em passar a sua informação para outra pessoa, em passar a sua especialidade para outra pessoa. Para além de passar a sua informação, você vai saber divulgar o seu serviço. Então, o domínio do básico, ele vai além também da sua especialidade. Ele precisa entrar para divulgação do seu serviço, para comunicação do que você quer passar, para o posicionamento da sua empresa, da sua marca, sobre o seu posicionamento mesmo. Então, o domínio do básico vai ser um domínio em que você não peca pelas coisas simples e que estão sob seu controle. Então, para que não fique dúvida, quando eu falo que eu gosto de trabalhar com bons profissionais, são profissionais que abrem mão, às vezes, do tempo dele para dedicar o tempo dele para outra pessoa. É do profissional que ele não perde a capacidade de se adaptar, de se comunicar com as outras pessoas para que outras pessoas entendam melhor o que ele faz.
É um profissional que não tenha vergonha de se expor, que não tenha a vergonha de mostrar o seu trabalho. Se o seu trabalho é bom e ele ajuda outra pessoa, guardá-lo para você é puro ato de egoísmo. Se ele é bom e se ele ajuda, você tem que mais é que expor, é que mostrar, é que trazer para a rede social. É esse tipo de profissional que a gente precisa. São as pessoas que fazem o que precisa ser feito com dedicação. É aquela pessoa, aquele profissional que ele tem um nível de consciência em saber que aquilo que ele está buscando, o objetivo que ele tem, precisa da dedicação dele, precisa do tempo dele. Não é apenas mais um trabalho solto, não é apenas mais um vídeo solto. Ele sabe, ele tem consciência de saber que ele precisa ter domínio do básico, além da especialidade dele, da expertise dele. Ele precisa também ter a noção de que existe um tempo de dedicação para alcançar aquele objetivo que ele tem. E é aquele tipo de pessoa que, apesar dos desafios, apesar da exposição aqui no digital, consegue se manter com o coração bom, que não se sucumbe a milhares de coisas que nós temos aqui e que ultimamente a gente tem falado muito sobre isso, sobre o quanto as pessoas elas vão se corrompendo pelo meio, dependendo da proposta que recebe. Então, um bom profissional é aquele que tem a racionalidade no lugar, ele opera de forma racional, mas ele não perde o lado sensível, ele não perde o lado humano, ele não perde o seu bom coração. Profissionais que não estão só preocupados com mais uma venda, mais um cliente, mais um contrato, mas sim estão preocupados em ser úteis. E úteis não só na sua especialidade, mas úteis como pessoa, ensinando além daquilo que o seu produto pode entregar. Estão aqui dispostos a fazer com que as outras pessoas evoluam com o conhecimento que ele tem. Tem consciência de que para conseguir chegar no próximo degrau, para subir mais um degrau, existe um investimento de tempo e de dedicação. Bom é relativo? Sim, já entendemos que sim. Mas quando você encontra um profissional bom, tenha certeza, não fica dúvida. E para você, o que é um bom profissional? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber, tô curiosa.